Bora, nação, analisar nesse momento os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre o empate do Flamengo com o Fluminense pela Copa do Brasil. E nós vamos analisar por quê. O empate foi bom, entre aspas, aí pro Flamengo. O Flamengo jogou o segundo tempo com um a mais, mas o importante do Flamengo foi o seguinte nessa partida, e eu creio que a maioria da torcida do Flamengo gostou, foi a evolução do Mengão. O Flamengo amassou o Fluminense no primeiro tempo, foi um amasso completo. O que faltou foi o gol, faltou o gol. Mas nós temos que entender o seguinte, essa evolução pode ser contínua, né? Vamos ver o que vai acontecer, como que o Flamengo vai reagir nas próximas partidas, e o interessante é isso, o Flamengo jogou muito bem contra o Fluminense e poderia ter saído com a vitória. Vamos ver aqui o Zinho, o Pascoal, os comentaristas da ESPN Brasil trazendo as informações do Flamengo. Eu gostaria que você já chegasse deixando seu like é importante. Vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Mengão. E também, se você não é inscrito no canal, eu convido você a fazer parte do canal Meu Mengão React. Olha só que dado interessante, ó. Quase 60% das pessoas que assistem os vídeos ainda não são inscritas no canal. E se você é flamenguista de verdade, se inscreva, ativa o sino das notificações, porque assim sempre você vai receber as notícias do Mengão. Bora pro vídeo de hoje, créditos canal e ESPN Brasil, link na descrição. Você disputa e tem mais intensidade, e uma coisa que a gente cobrava do Flamengo teve, no primeiro tempo principalmente, essa intensidade com a bola e sem a bola principalmente, para tentar tirar a bola do Fluminense. Aí às vezes você chega atrasado, tem uma falta. Eu não vi no primeiro tempo nada violento, foram faltas de jogo. Sim. Que acontece. Então, assim, nessa postura do Flamengo, ele foi melhor. Foi melhor, eu acho que assim, até encurralou e merecia um resultado melhor. Agora, por incrível que pareça, no segundo tempo, logo no início tem a expulsão, que a gente vai falar sobre ela, né, Dani? Sim. Parece que quando o Flamengo for com uma a mais, ele não rendeu o mesmo jogo que foi no primeiro tempo. Eu achei que o Flamengo foi melhor. O jogo do Flamengo fluiu melhor no primeiro tempo do que no segundo. Ele teve a bola no segundo. Ele jogou em cima do Fluminense, que teve que baixar as linhas. Aí o Diniz, né, estrategista, baixou as linhas, tirou o Pirani, coloca mais um jogador ali na defesa para fechar. Ele teve um problema também, o Diniz, que ele perde o craque do time ali, o Marcelo. Aí tem que improvisar o Guga na lateral esquerda. Então perdeu essa qualidade. Mas eu vi um time aplicado do Fluminense, um Ganso voltando para marcar lá atrás. O Cano sempre faz isso, né? Também ajudando, o Arias, e aí assim abriu mão um pouco do jogo dele ofensivo para segurar, e foi guerreiro, conseguiu, mas muito pelo Flamengo não rendeu o mesmo jogo do primeiro tempo. Achei o Flamengo até mais lento. Não tinha espaço? Não tinha. Estava difícil de entrar? Estava. Mas essa posse de bola foi mais lenta do Flamengo. A troca de passe, a mudança de lado para pegar, para abrir um espaço, para ter uma surpresa, foi lenta. E aí o Flamengo quase não criou no segundo tempo. Eu estou lembrando daquela cabeçada do Ayrton Lucas. Defesa mesmo. Teve cruzamento, teve bola que passou, mas chances claras assim, eu vi essa e muito chute de fora da área. Mas o Flamengo perdeu uma grande oportunidade para mim de ter uma vantagem para o segundo jogo. E o Fluminense, por isso que o torcedor vibrou, aplaudiu, reconheceu e parecia que o Fluminense ganhou o jogo. Sim. Porque a situação era mais complicada. Então o resultado acabou sendo muito bom pelas circunstâncias do jogo para o Fluminense. Isso é curioso, né? Porque todos nós aqui ontem demos o favoritismo ao Fluminense. O time está mais organizado, sim, o momento era melhor. E a torcida do Fluminense é que sai comemorando o empate. Pela circunstância do jogo, obviamente. Mas se antes da bola rolar a gente perguntasse quem assinaria esse empate, seria o Flamengo. Então, eu não sei se eu concordo com o Zinho quando ele fala que o Flamengo perdeu a oportunidade de fazer o resultado. Ok, estava com um a mais, mas ainda tem o jogo de volta e o Flamengo segurou um empate sem o favoritismo. Ontem nós tivemos primeiro a estreia do Sampaoli como treinador do Flamengo, né? Botando o time para marcar, botando o time que já dando uma cara de time, né, para o Flamengo, encostando 4, 5. Teve um momento que eu vi no jogo 8 jogadores do Flamengo no campo ofensivo. Achei muito interessante isso. Achei a postura do Flamengo muito interessante. Mas foi aquele malvadão soft. Né? Como é que é? Malvadão soft. Domina o jogo, 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 domina o jogo.
E chute no gol, não vi. E domina o jogo, abafa, pega aqui, aborda ali, falta aqui, e outra falta ali, e domina o jogo, e chute no gol nenhum. E aí, vai contando. O goleiro, vamos falar a real. O goleiro do Fluminense pegou uma bola no primeiro tempo, que a cabeçada foi do Marcelo, que o debochado entra, o Marcelo salva, bota a bola, tenta tirar a bola e o Fábio bota para escanteio. Tá lembrado desse lance, não? Sim. E no segundo tempo tem a cabeçada do Ayrton Lucas. Ele fez uma defesa num chute do Fabrício Bruno, primeiro o Fabrício fura, depois ele joga, ele tem que tirar por cima. Muito pouco. Muito pouco. Como que ele... Até ontem só tinha mudado o idioma. Agora dominou o jogo. Como é que você fala? Faltou o quê? Contundência. Quem fala é o Sampaoli. Essa é a palavra. Contundência. Não, eu tô falando o seguinte, o simpático Sampaoli estreou ontem. Parabéns pela estreia. Finalmente estreou no Flamengo. Ele deu alguma nota para o time do Flamengo. A marcação na saída de bola. Gosto muito desse negócio. Não é só o Fluminense que pode fazer isso o tempo todo contra os adversários. Viu como é? E viu como é que é legal o time estar treinado? Porque esses caras do Fluminense, eles treinam também com os caras marcando pressão. E eles conseguiram suportar essa pressão. Tinha hora que eu, vendo o jogo, ficava angustiado. Quebra essa bola aí, tira daí, quebra a bola. Porque fica muito abafado, sabe? Você fica ali meio que angustiado vendo o jogo, sabendo que o time do Flamengo estava abafando. Então eu achei, o jogo foi dentro de um panorama normal. O jogo foi espetacular. O Flamengo apertou o Fluminense, criou opção, mas falhou na hora das conclusões. Né? Isso tem que ficar... Cadê o Pedro? Jesus! Cadê o cara que define o jogo? Sem esse cara não tem gol. Já repararam isso? O Gabigol jogou de tudo um pouco. Jogou de meia, de ponta esquerda, ponta direita, voltou, pegou a bola do volante, saiu pra cá, saiu pra lá. Mas qual é o valente do Flamengo que vai driblar pra frente? Pra quebrar a linha? Onde é que está esse valente do Flamengo? Para quebrar a linha. Como é que você quebra a linha? Driblando para frente. Para o lado. Corta aqui para o lado, bota ali. Corta para o lado, bota aqui. Corta aqui e cruzamento. Mas como é que você dribla para frente com 10 dentro da área? Você não tem 10 para te marcar, não. É 1 contra 1. Não tinha hora que tinha. Peraí, minha senhora. Não tem 10 para marcar 1, não. Então sobra 9 para você dar o passe. Aqui é o seguinte, no 1 contra 1, tenta, seja ousado. Seja abusado, dribla uma, vai para dentro. Cria uma opção, quebra uma linha de marcação. A intenção de colocar o Cebolinha, eu acho que foi para isso, né? Eu acho que eles já falaram, resumiram maravilhosamente o jogo, foi isso mesmo. Primeiro tempo melhor até do que do segundo, com 1 a menos. Mas foi um primeiro tempo que eu diria que o Flamengo foi à lá Jorge Jesus. É tudo que o torcedor quer. Não sobe a expectativa, que senão o torcedor vai começar. Não, mas é isso que ele quer ver. Teve algum jogo esse ano que o Flamengo fez isso aí, que o torcedor ficasse tão empolgado? Não teve. Agora, claro, precisava sair 2 a 0, pelo menos 1 a 0, para você falar ufa, né? Que o Jorge Jesus fazia tudo isso, mas também fazia gol. E nessa ontem faltou gol, mas foi... O Gabriel saiu muito da área, né? Muito, ele também, e por isso que a gente fala cadê o Pedro e tal, porque não adianta cruzar lá se o centroavante não tá lá dentro, né? Agora, assim, a gente não imaginava dizer assim, o Flamengo amassou o Fluminense, ninguém imaginava usar esse termo contra o Fluminense, e isso aconteceu sim. Fez 21 faltas. Eu li em algum lugar, não consegui confirmar aqui, que 19 delas foram no campo de ataque. Então foram faltas táticas. Não, por isso que o Zinho diz, não foi um jogo... 17 no campo de ataque. Que seja, mas de 21 a 17, que seja. Vamos fazer a média, 4. 18. E 18,4 é a média de faltas do Palmeiras, o time que mais faz faltas no Campeonato Brasileiro. É 18,4. O Bragantino agora está tentando alcançar. Então, você vê, 21 é um exagero? Não. Muitos times fazem isso no Brasileirão. É muito? É. Mas no caso, ainda mais você imaginar o Palmeiras lá, ainda no mata-mata, que está jogando, ter 18 de média. Então o que acontece? E não foram faltas violentas, etc. Você vai tirar uma aqui, outra ali e tal. Era falta, no meu modo de entender, tática mesmo. É aquele esquema, vamos abafar. Se perder, para o jogo. Tanto que ninguém levou cartão amarelo no time do Flamengo. Poderia até, talvez, no rodízio, o cara fala assim, você já bateu, o outro bateu, vou dar e tal, mas não teve uma assim que fala assim, ele tinha que ter dado nessa e não deu e tal. Tem o lance ali do Gabigol com o Ganso, a gente vai ver depois, mas é uma outra circunstância, nada que chamasse tanta atenção. O que é estranho é só 5 do Fluminense, isso é muito estranho, parece que não tinha nem chance de fazer falta.
Porque quem menos faz no Campeonato Brasileiro, em média, é o Grêmio e tem 11 de média. Então 5 é um número sim muito pequeno. 21 não é para o time do Flamengo, não vai repetir isso tanto, a ponto de, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem em média 15. Então 21 sai um pouco, mas são faltas diferentes. E agora, que o Felipe Melo merecesse sair, eu não tenho dúvida. Estão dizendo se, mas o Léo Pereira lá no Campeonato Carioca, naquele lance Cotis, merecia. Tá bom, lá pra mim o cara errou. Merecia sim o Léo Pereira. Não significa que agora o Felipe não vá merecer. Errou lá, então vamos errar aqui. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Pra mim errou, sim, quando não tirou o Léo Pereira lá, o Ortiz também estava, não era o último homem, não estava indo no rumo do gol, que é o que o Felipe marca ontem, né? E eu acho que o Daronco também marca, tipo, ele estava indo num tapa na diagonal e no rumo do gol. Sim. Mas se ele escapa ali, o segundo tapa do Gabigol seria no rumo, seria pra dentro da área. E o jeito que foi a falta, eu acho que o Felipe ainda queria dar um tapa nas costas ali, que não conseguiu acertar. Ele chega rasgando, eu acho que tinha que sair. Ok. O Léo Pereira lá no campeonato também merecia. Tá? Ok, então também merecia. Então o cara errou lá, mas pra mim não errou agora em tirá-lo. Só que o Flamengo não ganhou o jogo. Então, quando o Zinho diz, perdeu a oportunidade, você falou, discorda. Tinha um a mais. Porque o empate, claro que antes ele assinaria um empate, porque o Fluminense era o favorito. Mas depois que você vê o primeiro tempo daquele, você fala, eu tinha que sair ganhando. Eu tinha que inverter essa vantagem, então. Eu ganhar de 2-0 para no próximo jogo eu ser o favorito com 2-0 de vantagem. E isso não aconteceu. Então, foi bom para o torcedor ver um novo Flamengo, um jeito que, como diz o Pascoal, estreou o técnico, é isso aí. Mas em termos de resultado, não valeu, né? Sim, 0-0 no placar. Daqui a pouco a gente vai falar aqui das questões de arbitragem, vamos colocar as encenações ruins, né? Podiam fazer uma peça juntos, o Gabriel e o Samuel. Até rima, mas nenhum dos dois ia merecer o Oscar, não, Pascoal. Daqui a pouco a gente fala disso. Agora, Pascoalzinho, o que aconteceu com o Sampaoli ontem? São Paulo estreou. Então vamos ouvir o homem. Roda o Sampaoli aí pra gente, por favor. Eu valoro muito o que passou no jogo. Valoro o domínio, o protagonismo, jogar contra um time confiante como o Fluminense hoje e ser Flamengo de verdade, o sea, Flamengo com autoridade aqui e imponer-se no Maracanã, que o meu trabalho. Eu penso que hoje é um ponto de partida para o crescimento da mentalidade do jogador com este escudo e a obrigação de fazer todos os jogos da mesma forma que hoje. O time protagonizou 90 minutos contra um rival que venía muito bem. Incomoda la no posibilidad de que o time no gane con tanto dominio. Hay que trabajar mucho los tempos ofensivos, hay que intentar tener más claridad en la definición. Tá aí, Zinho, falando em mais clareza nas definições e em repetir a intensidade, né? A gente tá vendo aí uma comparação com o Fluminense em relação aos outros jogos do Fluminense. Ele conseguiu tirar ali muitas vantagens que o Fluminense vem apresentando ao longo da temporada. Posse de bola, passes certos. Anulou no primeiro tempo a questão da posse de bola do Fluminense, né? Primeiro jogo de Arrascaeta e Gerson, obrigada. Juntos, tem o Pedro para voltar. Dá para começar a desenhar esse Flamengo competitivozinho a partir de agora? Sampaoli tem razão? A palavra dele é essa, né? Esse time pode fazer isso. Assim, a gente sempre diz isso, né? É o melhor elenco, já ganhou tudo e a coisa não acontecia. Muitas contusões, problemas físicos. Eu acho que assim, o segundo tempo do Arrascaeta não foi bom. Ele ainda não fez aquele jogo do Arrascaeta, né? Que eu adoro o Arrascaeta, acho ele um baita de um jogador. Mas assim, não só os gols que ele perdeu, mas a intensidade, a movimentação dele caiu. O time cai um pouco nessa intensidade, domina o jogo. Aquilo que o Pascoal fala, eu acho que é muito pelo segundo tempo. Toca. Só não concordo que não teve chute, mas de fora da área. As chances dentro da área foram poucas.
mas mérito do Fluminense. Agora, o que o Sampaoli diz, e eu acho que o que ele está acreditando, e o que eu enxerguei, é que 11 contra 11, o Fluminense inteiro fisicamente, que era o primeiro tempo, e o Flamengo inteiro, o Flamengo foi melhor, foi superior. O Flamengo dominou o jogo e teve chances claras para fazer o gol. Foram 19 finalizações do Flamengo contra 7 do Fluminense. Chama atenção porque todos nós, inclusive eu, colocava o favoritismo para o jogo no Fluminense, que vem nos encantando com o futebol. Mas é aquela coisa, a gente sabe que o Flamengo tem time para jogar e ser superior também a qualquer outra equipe, mesmo o Fluminense na fase que está. E aí vem essa motivação do Sampaoli de passar isso para os atletas. Tem que ser dessa forma em diante, não pode diminuir. Ah, não está com condição, ele vai para o banco. Ele colocou Vidal, Matheus França, Everton Cebolinha, né? Ele foi no banco buscar peças para manter um ritmo forte que eu acho que diminuiu, né, muito pela boa marcação, pela boa... O Nino falou isso pós-jogo. Muita gente fala da nossa parte ofensiva, mas a gente treina muito essa marcação em linha baixa, e o Fluminense fez bem feito isso também. Achei que o Vidal entrou numa rotação diferente do que se pedia. O Matheus França sabia que ali era para pilhar, minutos finais, vamos para cima e tal. O Vidal parecia estar numa outra rotação. Um destaque também para o Ganso. Eu não sei se ele quis jogar para o Sampaoli, não na qualidade que ele vem jogando pra caramba, mas na dedicação. Pô, ele tava lá nos escanteios, cortando bola, pulando lá com a Arrascaeta. O Cano marcando também. Hein? O Cano marcando. Mas o Cano faz sempre isso. O que fez o Ganso. O Cano já faz isso. O Arias faz isso, o Cano faz isso, o Arias volta, o Arias é o motorzinho. Muito bem, né? A gente criticou em algum momento o Diniz porque ele não sabe se defender. Ontem ele soube bem. Não. E dedicação, foi uma entrega. O torcedor do Fluminense saiu dizendo, aí, é nosso time de guerreiros. Mas ele não foi lá para ver isso. Ele foi ver um espetáculo, ele esperava ganhar e bem do Flamengo. E aí depois falou, pô, tá vendo? Na raça a gente segurou com 1 a menos e tal. O Zinho tem razão, chutou bastante, 18, 19 vezes, mas só 3 no gol. Acabou que o Fluminense chutou 5 no gol, dá 7. Mas enfim, para quem esperava o 3-3 que nem eu, tô frustrado. Pronto. Eu tinha colocado 2-2, também não deu. Acertamos pelo menos um empate, presidente. Eu tinha colocado 2-1 no Fluminense. Eu cheguei mais próximo, eu botei 1-1. Modesto, tá vendo? Boa. Modesto. Aquele amigo do Zinho ainda não chegou, né? O Cezinha, ele não mandou mais mensagem hoje, eu não sei. Deve estar falando time de guerreiros, e tal. Ele veio aqui. Ele teve aí? Foi aí hoje? Puxa vida. Não, ele veio assistir o jogo comigo. Não consegui. Ele tocou aqui, eu tive que abrir, né? Mas saiu comemorando, Zinho, ele, o 0-0? Não, se o Fluminense ganhasse o jogo, eu ia tirar uma foto dele e ia mandar no nosso grupo, para vocês conhecerem. Ele tava com a camisa do Fluminense. Entendi. É danado, hein? Fala, então, eu acho que também o Fluminense, nesse empate, tem um lado positivo, uma vitória do Fluminense. Porque o Fluminense sabe atacar, mas defender é danado. Não. O Fluminense se defendeu muito bem, de maneira correta, né? Se posicionou e ainda depois, com as alterações, o que fez o treinador do Fluminense? Ele tira aliás, o Pirani, eu acho que destoou, né? Sim. Tanto que ele substitui o Pirani, né? O Fernando Diniz percebeu isso, tira e bota o zagueiro, botou o Manuel. E aí depois botou mais um zagueiro, David Braz. Quase que ele faz o gol naquela cabeçada lá, o Santos teve que tirar, no finalzinho do jogo. Então, se modelou também a partida. O Fluminense se modelou o jogo. E é impressionante, Pascoal, não sei, se está assistindo ao jogo, independentemente, né? Esse jogo aí não tem torcida, eu quero ver o jogo. Rapaz, o Flamengo amassando, lá dentro da área. Aí você fala assim, qualquer time aqui, sobrar a bola, o zagueiro vai dar o bicão. Não dá. Os caras estão com 8 em cima e querem tocar ali atrás, no escanteio, no canto. Não foge aquele estilo, não é, Nani? E a matada do André? Foi bonito o jogo. O tumulto dentro da área, o André sai aqui jogando. Pô, chuta pro mato e tal, não tem essa de chuta pro mato, não. Ele é muito veterano para ter 20 anos só. Ele é muito experiente para ter 20 anos. Sabe o que eu acho que foi a pessoa que ficou mais insatisfeita com o empate?
o Fernando Diniz. Porque o Fernando Diniz, na entrevista coletiva, ele reclamou. A orelha do Daronco deve ter dado uma coçada, viu, ali no vestiário, porque o Diniz falou muito da arbitragem. E eu espero que a próxima final tenha uma arbitragem extremamente imparcial, porque ela não foi imparcial de novo. O Fluminense ganhou o Campeonato Carioca apesar da arbitragem. E hoje a gente conseguiu um 0-0 apesar da arbitragem de novo, porque não estou discutindo o lance da expulsão do Felipe Melo, mas é muito mais fácil e muito menos interpretativo o VAR chamar por causa do pisão do Gabigol no Ganso, que claramente é o pisão intencional, o Bandeira estava do lado e o VAR não chama, que não tem interpretação. Pisou porque quis pisar. Tá aí, Fernando Diniz, agora, insatisfeito com o Daronco. São os atos da arbitragem que a gente vai falar? É. Primeiro, 21 faltas, eu concordo com o Mauro. 21 faltas, você pode fazer até 50 faltas no jogo, desde que não seja nada parecido com isso. Né? Falta no jogo vai acontecer. Mas o Fluminense só fez 5. Falta faz parte do futebol. Está na regra. E o árbitro pune com a regra. As faltas violentas com cartões e as faltas normais sem os cartões. Tem falta de jogo, tem falta que você perde a bola, faz a falta no jogador, né? Isso é absolutamente normal. Isso aí não é normal. E o Poçante Bandeirinha, ele está a 1,5 metro do lance. Ele não pode dizer que ele não viu. O VAR está lá para analisar. E o VAR não pode dizer segue o lance. Ele tem que parar para checar. Então, tudo aquilo que o CNM falou na segunda-feira vai por terra quando acontece isso. Por isso que eu digo, há uma linha muito tênue entre ser corporativista e passar vergonha. No caso do CNM. Aí, o Bandeirinha não viu, gente. Ele viu, é óbvio que ele viu. Vamos falar a real, ele não conseguiu enxergar isso aí? Ele viu e deve ter interpretado que não havia necessidade de cartão, senão ele tinha avisado o árbitro, não é isso? Não, ele só transferiu responsabilidade para o VAR, minha senhora. O Bandeirinha hoje não assume nenhuma responsabilidade. Ele não quer essa responsabilidade, ele quer conforto. Tanto que no impedimento ele espera alguém falar na orelha dele, marca. Senão ele não marca. Está muito confortável ser Bandeirinha. Na frente dele, 1,5 metro do lance, ele não vê um negócio desse. Aí, como digo sempre para vocês, jogador de futebol, nós temos um gênio do futebol aqui, o Zinho. Jogador de futebol, ele enxerga tudo, sabe tudo e sabe onde coloca o pé, sabe onde coloca a mão, sabe o que ele está fazendo dentro de campo. Então, não tem para mim, na minha interpretação, não tem sem querer. Não tem sem querer. Raramente eu vejo um lance sem querer. Eu sei que os caras, todos eles sabem o que fazer na hora de caminhar, atrasar o passo. Tudo é naquele jeito. Tudo é pensado. Porque o jogador de futebol é diferente para raciocinar, para enxergar, a ampla visão, a velocidade do raciocínio. O jogo é muito rápido, os caras chegam muito forte, então ele tem que se salvar. Ele tem muita coisa para pensar. Então, como eu acho que não tem sem querer no futebol, isso aí, com todo respeito ao Daronco, E antes do lance acontecer, e ele acontece porque, diante daquilo que eu estava dizendo, onde estava o Ganso? Lá atrás, para sair com a bola e tal. Tem que ver essa história, chama o VAR, não chama o VAR. Eu fico imaginando, né? O Daronco ia dar amarelo para o Felipe Melo, o VAR chama e recomenda o vermelho. Por que o VAR não chamou no lance do Gabriel, então, Mauro? É isso que a gente tem que questionar, se era para dar um vermelho ou não, é outro Achou que não era para vermelho. Exatamente, é meu ponto. Porque ele não deu nem o amarelo. Porque ele deu o amarelo no Gabigol? Não. Se ele desse pelo menos um amarelo, porque ele não deve ter visto, deve ter achado que o Gabigol foi tentar pular o Ganso e não tinha onde pôr o pé, pôs ele em cima. Porque senão, se ele achasse que foi com toda essa intenção que o Pascoal está se referindo, ele dava um amarelo. Se ele dá o amarelo, o cara chama para ver, olha, vem dar uma olhada se não merece o vermelho. Se é para vermelho direto, vermelho direto o VAR pode chamar. O VAR não pode chamar se é segundo amarelo. Quando é vermelho direto, o VAR pode chamar. Exatamente. Por conta do lance do Felipe Melo. O do Felipe Melo foi falta para cartão. A intensidade, quem determina é o árbitro de campo.
Se é para rachar, se é para quebrar, se é uma falta dura, eu acho se que é não é nem falta para questão de excluir. intensidade. O Gabriel era o último homem e o campo estava aberto ali na frente O árbitro dele. tem que decidir tudo isso. O árbitro tem que decidir tudo isso. Né? Não, mas eu acho que foi pela intensidade, porque o Daronco antes, quando dá só amarelo e o Flamengo pede vermelho, ele faz com a mão assim, indicando que o Gabigol não estava indo no rumo do gol. Lateral. Este tapa do Gabigol não era na direção do gol. Óbvio que se ele passa, a bola o segundo tá tapa... reto, né? O que vai pro lado é o Gabriel depois do empurrão do Felipe Melo. Tá, a bola reta e não a bola indo em direção ao Fábio. A bola não está em diagonal, está reta. E ele sinaliza isso com a mão e o Felipe vê e marca também, mostra. Pois é, a bola era nesse sentido, tipo assim, não era rumo ao gol. Mas óbvio que se ele passa ali, ele ia ajeitar com meio metro rumo ao gol e tal. Sim. Agora é isso. O Felipe Melo, alguém tudo tem dúvida em relação não à chamou, expulsão? não, dúvida nenhuma, acho que agiu corretamente. Eu tenho. Repito, o Léo Pereira não tem nada a ver com isso. Se erraram lá no lance dele. É onde o Felipe agora está justificando e o torcedor do Fluminense também está justificando. Zinho, eu quero te ouvir. Você porque fala naquele dos lance dois do Léo Pereira, no campeonato, todos nós criticamos a arbitragem, que era lance para expulsão. Se errou num jogo, não justifica errar no outro, né? O Felipe Melo, o Diniz nem questionou na entrevista, Zinho. Mas eu quero te ouvir sobre os dois lances, sobre a expulsão do Felipe e sobre o Gabriel, que a gente já mostrou também. Assim, eu olhando assim, em câmera lenta, ele para a jogada, mas eu não vejo assim um pontapé. Eu não senti uma agressão, eu senti uma falta. Ele chega atrasado, tanto é que ele pisa no chão. Né? Então, assim, o Léo Pereira, no primeiro jogo, ele dá um pontapé. Ele abre mão da disputa e chuta o Arias. Aí eu até, naquela análise minha, expulsaria o Léo Pereira. Esse do Felipe Melo, eu entendo que ele chega para a disputa, perde na velocidade, pisa no chão e pega o Gabigol. Faz a falta. Ele faz uma falta. Sim. O amarelo que o Daronco deu, eu acho que ficaria de bom tamanho. Porque a bola não vai para a direção do gol, a direção da bola vai mais para a lateral. Essa análise que o Daronco fez no início. Aí o VAR vem, aí câmera lenta, aí tal, aí aquela coisa, aí já bota aqui, talvez ele também queria dar um tapa no Gabigol, fica uma coisa muito mais agressiva. Eu, vendo o jogo, na hora eu falei assim, cara, eu daria amarelo, porque ele não larga a bola para dar o chute, ele erra a passada, pisa no chão e pega o Gabigol. Assim, não acharia um exagero ficar o amarelo. Como o lance do Gabigol também, eu não vejo uma intensidade do Gabigol para pisar e machucar o Ganso. Na disputa, enrola em bola. Assim, eu já passei por isso. Tem cara que chega, pisa, deixa mesmo para castigar. Ele pisa, a imagem é claríssima, mas não vejo uma intensidade de agressão. É na jogada, pisando. Eu daria um amarelo também, para os dois lances. Só a informação da Renata Ruel, beijo pra Renata que está assistindo a gente aqui, nossa comentarista de arbitragem, ela tá me mandando o esclarecimento que tem a ver com o que eu tinha dito antes. Está na súmula, ele é expulso por impedir uma oportunidade clara de gol, não tem a ver necessariamente com a intensidade. O VAR recomendou a revisão, porque o Gabriel era o último homem e estava indo com a bola em direção ao gol, por isso a expulsão. Que não é o que Daronco aponta quando dá o amarelo, né? Sim. Ele aponta que não está no rumo do gol. Mas da não expulsão não vai citar nada. Agora ele vai citar. O bandeirinha espetacular não viu a 1,5 m dele o pisão, o Daronco não viu, e quem estava no VAR, tem quase... Mas eu acho que o amarelo aí estava de bom tamanho. Mas tem quase uma consulta universitária, porque lá no VAR tem o VAR, tem o cara que é assistente do VAR, tem o assistente do assistente do VAR, tem o supervisor do VAR. Mas você tem pelo acha menos que a 5 questão para ver do o lance. Gabriel era para vermelho direto? O lance do Gabriel não vou discutir, porque ele impede uma chance clara e manifesta. Não, estou falando do pisão do Gabriel. Para você era vermelho direto, o VAR deveria ter chamado. O lance do Gabigol, na falta do Felipe Melo, não tem discussão. Aí é lance igual. É lance assim. O VAR viu. Pera um pouquinho que eu vou analisar. Tem um pisão aqui. Não, tem um pisão ali no Ganso. O Gabigol pisa no Ganso com o pé esquerdo. Mas aí o VAR só pode chamar e falar isso se ele entender que é vermelho direto. Se for para cartão vermelho. O VAR deve ter entendido que era amarelo também.
Ah, então tá permitido o pisão, hein, gente? Agora pisar no adversário tá permitido, porque o VAR liberou. Porque o VAR tá liberando. Tá vendo como é que é? Tá vendo como você abre portas? Força, não. Se abre como você. Tá vendo como você abre portas? Não. Tá vendo que você vai escancarando portas? É igual a declaração do CNM. Você vai escancarando. Ele pisa, mas pula logo. Ele pula logo. Ele não quer pisar no chão ali. Eu não sei se ele teria essa maldade contra o Ganso, não. Pelo menos não vejo. Eu não vi. A gente vê ali nessa. Veja como é que ele fica com cara de tapete molhado depois que ele faz a falta lá. A cara de tapete molhado dele, ó. Fiz lambança, ó. A cara de tapete molhado dele. Ele não mantém o pé. Ele não mantém o pé no pisão. Pisa aí. Na bola a gente vê quando o cara tem a maldade. Eu achei que não teve. Eu também não vejo essa maldade toda, não. Isso. Ele na passada pisa e salta pra não continuar com o pé nele. A cara de tapete molhado delezinho, ó. Agora eu vou falar um negócio pra mas vocês. Mas ele tá olhando pro Ganso, por que ele tá se contorcendo? Não foi pra isso tudo. Ah, tá. Então quando ele caiu, por que ele caiu então na jogada depois lá com o zagueiro do Fluminense? Tem que tomar cartão amarelo. Tem que tomar cartão amarelo. O Robert Redford, um artista. Parecia você. É uma outra coisa. É uma outra coisa. The winner a gente vai analisar esse lance. Vamos analisar os dois. Eu acho que o Gabigol tem que tomar o cartão. Ele e esse daí também. Também tem. Samuel Xavier também. É outro artista. Tomou um tapa no braço, botou a mão no ombro, depois botou a mão no rosto. Isso. Esse aí, ele precisa escolher onde é que foi. Gabigol amarelo lá. Vocês vão me desculpar, vocês estão colocando o Oscar aí, vocês estão indo longe demais. Pra mim, isso aí é trapalhões purinho, olha lá. O Samuel Xavier cai fora, vai rolando pra dentro. E o Gabriel também, depois, a mesmíssima coisa. Com uma diferença, aí o Bandeirinha estava na fuça do Samuel Xavier. Aí, ó, o Daronco tinha virado as costas. E o Poçante Bandeira, que não viu o pisão? Tá ali de novo. Ali, então. Tá, é o mesmo Bandeira, rapaz. É tudo igual. É o mesmo Bandeira no mesmo lugar. Lá. Tem o tranco? Tem o tranco. Do ombro, né? Ombro com ombro. Ali ele cai, olha lá. Olha, mas merecia cartão também. Parece que quando ele levanta, parece que o zagueiro dá o agride, que ele vira o rosto de maneira espetacular. Isso! Saudade do Zanocelli. O Zanovelli não ia ter poupado tanto cartão aí, não. Mas é isso, né, Mauro? Talvez a gente tenha que começar a punir mais dele, tinha que dar mais cartão no jogo. No futebol e olha lá, e o Gabigol levanta e vai pra cima do árbitro. Quer dizer, você não viu? Podia levar entendeu? Sei lá o que ele falou ali. Teve uma antes dessa aí, tomou amarelo, ele dá uma descompostura. Você não viu no segundo tempo que ele dá uma descompostura no Daronco? Ele dá do primeiro ao quinto assim no balão. Ele corrige o Daronco, rapaz. Eu falei, nossa, ele vai tomar cartão. Teve um lance dele com o Daronco que ia ser cobrado uma falta pelo Fábio dentro da área e o Daronco pede pra ele sair de dentro da área. Ele dá um corretivo. Aí ele fala, não é tiro, mas é tiro livre, ele não podia estar dentro da área da mesma maneira. Ele dá um corretivo no Daronco. Então, mas assim... Tá exagerado. Não todo exagerado, eu acho que tá mais pra Trapalhões mesmo do que pra Oscar. Isso aí. Não vamos dar estatueta pra esses dois aí, não. E só que a gente já comentou nos jogos anteriores que tem acontecido esse tipo de coisa. Citamos até o Rivaldo falando que não é coisa nova, desde Copa, bom, enfim. Mas é uma vergonha. Então os árbitros erram, mas os jogadores também não colaboram. Porque isso aí... Joga o torcedor, aquele que não viu direito, fala lá, olha, pegou mesmo e tal, ó, Gabigol tá reclamando com razão, não sei o quê. Samuel Xavier, nossa, acertaram o rosto dele, olha lá e pôr a mão. E não acertaram. Então é preciso também que esses técnicos que reclamam tanto da arbitragem, todos eles reclamam, também conversem com os jogadores pra gente parar com esse teatro. Perfeito. Pascoalzinho, 30 segundos para você, 30 segundos para o Zinho. Agora era separado, pra gente fazer um intervalo aqui. Vai nessa, Pascoal. Não, eu acho que dessas duas encenações são absolutamente desnecessárias no futebol. Outro dia disse aqui, vou repetir, isso no futebol europeu, os próprios jogadores corrigem dentro de campo. Sim. Quando o cara faz uma cena daquela do Samuel Xavier, os caras correm em cima dele, o time inteiro vai correr em cima dele, vai, para com isso, não é profissional, isso não é minimamente profissional. Quando acontece com o Gabriel, isso não é minimamente profissional. O futebol tem que ser tratado como profissional, e isso não é profissional.
Você está jogando as pessoas contra a arbitragem e já no jogo contra o Bahia, você já tirou um jogador do Bahia. Isso, então, tudo tem que ser analisado, tudo tem que ser compensado. Agora, que o Gabriel sabe jogar bola, não tenho nenhuma dúvida. Que o Samuel Xavier sabe jogar bola, não tenho nenhuma dúvida. Que eles são bons jogadores, não tenho nenhuma dúvida. Mas precisam, eles todos, né? Não estou falando só deles dois, porque tem muitos outros artistas também. Para concorrer ao final da Copa do Brasil, ao Oscar, ou ao final do Campeonato Brasileiro. Tem muitos artistas que ficam despencando, cai. Parece, então, tem jogador que o jogador passa por ele e despenca. Ele fica rolando, que eu fico pensando, nossa, se o cara amassou ele. Não aconteceu nada, foi o vento que derrubou. Tem umas coisas que eu vou falar pra você. Eu ainda vou ver cachorro voando nesse negócio de futebol aí. Zinho, fecha aí rapidinho, o rescaldo do Fla-Flu é seu pra gente fazer o intervalo. Muito obrigado, Zinho. Não, meus 30 segundos eu dei pro Pascoal aí, que ele já esboçou bem. Mas aí, falando de bola, o Flamengo foi melhor que o Fluminense. Perfeito! Parada no clube, parada no happy hour, mas a gente tá de volta. Então tá aí, nação, essas foram as informações do Flamengo. Tá aí, o Zinho falou. Mengão melhor que o Fluminense. Então é isso daí, deixa a sua análise também nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.